Saudações, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e irmãs. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Meu nome de nascimento é Ricardo Galotti e meu nome espiritual, ou extraterrestre, é Atlon Azael. Por isso vocês veem em muitos lugares escrito Atlon Azael. Já lembrando a vocês, cliquem no positivo, cliquem também no sininho negro, né? Que aí vocês recebem o comunicado de todos os vídeos que eu posto, ok? Inscrevam-se no canal, que é muito importante, e mais ainda, compartilhar, né, o vídeo, para que outros também tenham acesso a essas informações mostradas aqui, ok? Hoje vamos falar de um assunto que eu acho que é interessante, né? É importante para se deixar esclarecido, né? Ou seja, sonhos e visões, né? Que fazem muita confusão, né? Porque eles são diferenciados um do outro, ok? Abaixo no link, eu vou deixar o link, aliás, de onde vocês podem ler mais a respeito, ok? A descrição é para mostrar o que vocês não sabem sobre os sonhos, né? E sobre visões. Vamos lá. É normal nos esquecermos dos sonhos. Já percebeu como é difícil se lembrar de um sonho? Isso acontece porque costumamos esquecer metade de um sonho 5 minutos depois de acordarmos. E após de um período de 10 minutos, você já esqueceu de cerca de 90% do que sonhou. No entanto, isso não é regra fixa, ok? Pois alguns sonhos são bem reais e inesquecíveis. Esses, eu os denomino de visão. Os cegos também sonham. Os cegos também sonham. As pessoas que ficaram cegas, somente depois do nascimento, conseguem ver imagens em seus sonhos. Já aquelas que nasceram com essa condição, dizem que não veem imagens, mas são capazes de sonhar e ter sensações, sons, cheiros e emoções, como qualquer outra pessoa. No entanto, considero um equívoco dizer que o cego de nascença não tenha sonhos claros com lembranças, mesmo após acordar. Isso é possível devido, ou então está errado, né? Devido ao arquivo acástico, ou suas memórias de vidas passadas. Não encontrei nada que corrobora com essa minha opinião. Porém, se existe mesmo, como eu disse, o tal do arquivo acástico, é provável que existam lembranças e sonhos derivados dessas origens, né? Do seu passado, né? Pretérito. Em verdade, todos sonham. Se você ouve pessoas relatando seus sonhos, é porque todas as pessoas têm a capacidade de sonhar, exceto casos extremos de problemas psicológicos. E se você acha que não passa por essa experiência, está enganado, muito enganado. Todos os rostos são conhecidos. Nosso cérebro não é capaz de inventar rostos. Então, se algum estranho aparecer no meio dos seus sonhos, saiba que você já viu esse rosto antes. Como eu disse, né? Pode ser nessa vida ou em outras. Todas as feições com as quais sonhamos são de pessoas reais, quer você se recorde delas ou não, ok? Como temos contato com milhares de pessoas ao longo de muitas encarnações, nosso cérebro tem um estoque bem grande de personagens para incrementar suas histórias. Lembrando, novamente, é o arquivo acástico. Nem todo mundo sonha colorido, isso dizem, né? Apesar de eu discordar. Sabe-se que 12% das pessoas sonham exclusivamente em preto e branco. Para o restante,
as imagens que aparecem durante o sono são sempre coloridas. Curiosamente, estudos realizados entre 1915 e 1950 apontavam que a maior parte das pessoas sonhava em preto e branco. Mas isso começou a mudar a partir da década de 60. Atualmente, diz apenas 4,4% dos sonhos de pessoas com menos de 25 anos são em preto e branco. Acho isso uma bobeira, né? O que tem a ver? Aliás, isso não é nada provado. Esses estudos se baseiam só em teses, né? Pesquisas recentes acreditam que isso seja um reflexo da modernização do cinema e da televisão, que passaram a ser exibidos em cores. Nada provado. E nesse caso teríamos que provar que os humanos de antigas civilizações sonhavam em preto e branco ou colorido. Então, um estudo inútil, como sempre improvável de se determinar essa possibilidade. Os sonhos são simbólicos. Desvendar o significado dos sonhos é uma tarefa que muitos perseguem. Aqueles que se preocupam em encontrar uma explicação para o que vivemos durante o sono sabem que eles são constituídos de uma linguagem profundamente simbólica. A verdade é que, qualquer que seja o elemento com que sonhamos, certamente ele representa algo muito distinto do próprio elemento. Como em todo oráculo, o sonho também é um. Sabiam? O sonho é um oráculo, pois pode nos revelar muito, mas fica a questão da interpretação ser correta ou não, ok? As emoções mais comuns, entre todas as emoções que podemos vivenciar durante o sonho, a mais comum delas é a ansiedade. Além disso, os sentimentos negativos costumam se manifestar com mais frequência do que os positivos. Alguns chamamos de pesadelo. Temos múltiplos sonhos. Em média, é possível ter de 4 a 7 sonhos em uma única noite. Dizem que você pode sonhar o quanto quiser em um período de 1 a 2 horas todas as noites. No entanto, não é porque por você querer que exista o sonho, entendeu? Ele acontece sozinho. Os animais também sonham. Estudos realizados com diversos animais mostraram que eles apresentam as mesmas ondas cerebrais que os humanos durante o sono. É comum flagrar esses animais movendo as patas, ou movendo o rosto, ou a boca, como se estivessem movendo as patas, como se estivessem correndo e fazendo sons, como se estivessem caçando algo em seus sonhos. O sono que paralisa é o sono REM, ou seja, é o rápido movimento dos olhos. É um estágio do sono cujo nome faz referência justamente aos rápidos movimentos dos olhos. E é a fase do sono em que os sonhos são mais vividos. E essa etapa ocupa 20 a 25% do sono de um adulto. No entanto, durante entre 90 a 120 minutos por noite de descanso. Também é durante o REM que o corpo é paralisado por um mecanismo cerebral que bloqueia os neurônios motores para evitar que os movimentos que ocorrem nos sonhos causem movimentos físicos, evidentemente, e para que não haja nenhum tipo de dano. Porém, é possível enganar esse mecanismo antes, durante e depois do sono, enquanto o cérebro desperta. Aqui está a explicação, porque algumas vezes você fica paralisado tentando se mover ao acordar, ou tentando acordar e se mover. É comum que nosso cérebro interprete os estímulos externos que recebemos durante o sono e faça com que eles participem dos nossos sonhos. Isso explica por que o som do seu despertador pode ser interpretado como uma sirene que toca no meio de um sonho, mas nada mais é do que a incorporação desse estímulo sonoro. Homens e mulheres sonham de maneiras diferentes. Isso é o que dizem, Você pode até achar estranho, mas os homens têm uma tendência a sonhar mais com o sexo masculino. Cerca de 70% dos personagens dos sonhos dos homens são outros homens. Enquanto isso, as mulheres
costumam apresentar um equilíbrio entre homens e mulheres em seus sonhos. Ainda o público masculino costuma sentir emoções mais agressivas do que as mulheres enquanto sonha. Nada provado, são possibilidades apenas. Sonhos que trazem pressentimentos. Esse podendo ser um oráculo. Diversas pesquisas já realizadas indicam que 18% a 38% das pessoas já tiveram um sonho premonitório, no qual é possível prever algo que está para acontecer a partir de percepções que envolvem a assimilação de informações futuras que não são racionalizadas. Pelo menos uma vez, e 70% já experienciaram um déjà vu, né? Ou seja, algo como se você lembrasse de algo que aconteceu. No entanto, o percentual de pessoas que acredita que é possível ter pressentimentos através dos sonhos é ainda maior, ficando entre 63% e 98%. Porém, muitos não sabem como interpretá-los corretamente, ok? Vamos ao cafezinho? Eu tenho sempre um cafezinho comigo, adocicado, porque ele molha a garganta com açúcar, que ajuda muito na fala, né? E além do mais, eu faço geralmente os vídeos na parte da manhã, logo cedo, né? Então o cafezinho ajuda também. Roncar não é sonhar, dizem. Embora não existam evidências científicas que comprovem essa informação, já circula há tempos entre as pessoas e sugere que, enquanto estamos roncando, não é possível estarmos sonhando. Eu digo, isso não é verdade, pois o ronco pode significar um estado profundo do sono, né, como também problemas nas vias respiratórias. E isso não impede o sonhar. É possível ter um orgasmo sonhando? Apesar de ser uma bobeira, mas é para deixar bem elucidado para vocês. Enquanto está sonhando, você pode não só ter sensações de prazer como as que sentimos na vida real, como também pode ter um orgasmo tão forte quanto qualquer outro. Sabe-se que as sensações provocadas durante um sonho lúcido, aquele em que temos consciência de que estamos sonhando, podem ser tão intensas quanto as experiências do mundo real, ok? Ou do mundo acordado. Ou dormindo, né? Porque nós ensinamos a vocês que vocês estão dormindo, né? Existem também o sonho acordado, mas mais à frente eu vou falar. Só porque sonhamos, somos capazes de aprender com as experiências vividas. Memórias podem ser comparadas a gavetas em que são guardadas as emoções. À noite, durante o sono, elas são abertas e organizadas. Só ficam as que importam. As que não importam são descartadas. É durante uma fase de sono chamada REM, que vocês já sabem o significado, que acontecem os sonhos mais intensos. Nessa fase é como se o sono fosse inundado e modificado pelas emoções. Explica Daniela, da Santa Casa de Misericórdia. Daniela Seron Litvok, da Faculdade de Medicina da Santa Casa. Durante o REM é muito difícil acordar quem está dormindo. O corpo fica mole, mas a atividade cerebral é intensa. Tão intensa que se assemelha à atividade de quando se está acordado. Segundo as suspeitas de alguns cientistas, essa atividade mental noturna é crucial para a preservação da espécie, porque ela permite reter conhecimento. Não sonhar significaria baixa capacidade intelectual. Isso é o que eles dizem, quer dizer que o homem da caverna não sonhava. O que nos manteria nas cavernas até hoje? Não concordo com essa definição. Como já disse antes, quem pode provar que os homens da caverna não sonhavam? Se isso é parte intrínseca do ser humano. Mas não se assuste se você acha que não sonha.
A gente só se lembra do sonho, se desperta, no máximo 10 minutos depois de ele acabar. É por isso que quem acorda várias vezes durante a noite costuma ter a sensação de que sonha muito. É também por isso que quase sempre nos lembramos dos pesadelos. Sonhos incômodos ou assustadores costumam nos despertar, mesmo que em pouco tempo voltemos a dormir. O contexto em que estamos inseridos é capaz de influenciar o enredo dos nossos sonhos. Momentos de tensão, sofrimento emocional e mesmo físico podem fazer com que o sonho contenha coisas ruins, mas também coisas boas, né? Nós estamos falando dessa parte do sonho ruim. Refletir sobre o que foi sonhado pode nos ajudar a ter mais consciência dos sentimentos vividos e auxiliar na busca por maior equilíbrio emocional. Pondera essa Daniela, ok? Raio-X do sono. O sono é dividido em 4 fases, que têm durações diferentes e se repetem 4 a 6 vezes por noite. 1 é o sono leve. É o estágio de adormecimento caracterizado por aquela sonolência que sentimos logo após ao deitar. As ondas cerebrais funcionam a um ritmo 70% menor do que a atividade quando estamos acordados. O sono médio. A temperatura corporal e os ritmos cardíacos e respiratórios diminuem. As ondas desaceleram mais ainda. Estado semelhante ao meditativo. Perceberam? Quando você medita, você entra nessa condição de estado médio, de sono, ok? Mas ele permite uma transcendência. Sono profundo. É o momento em que o corpo se recupera do cansaço diário, fundamental para a liberação dos hormônios relacionados ao crescimento. O cérebro está lento. Estamos muito distante do estado de consciência. E por último, o REM. O cérebro desperta e volta a ficar muito ativo. Os músculos ficam paralisados, enquanto as batidas do coração voltam a aumentar. A mente faz uma espécie de faxina geral na memória. E durante essa fase que a gente sonha, essa fase que nós sonhamos, bebês e crianças têm uma proporção maior do sono REM. Recém-nascidos, dizem, chegam a passar 70% do sono nessa fase. Isso é parte de Sigmund Freud, tá? É ele que disse isso, e vem mais adiante. Esse médico austríaco que dedicou sua vida a entender os mistérios da mente. No livro A Interpretação dos Sonhos, publicado na virada do século XX, Freud estabeleceu as bases da psicanálise e apresentou suas ideias inéditas sobre os processos inconscientes envolvidos nos sonhos. Para ele, inconsciente, né? No dia 23 de setembro de 1939, aos 83 anos, esse médico, Sigmund Freud, morreu em sua casa em Londres. Esse livro foi publicado entre 1899 com a data de 1900. Tá? Marcou a virada entre o século XIX e XX, ok? E foi o mais importante estudo psicanalítico considerado, né? Psicanalítico. É nessa obra que apresenta suas ideias inéditas sobre os sonhos. Caminho para o conhecimento do inconsciente, explicando de onde eles vêm, por que ocorrem, como funcionam, de acordo com o entendimento dele naquela época, ok? Chamou de conteúdo manifesto, o que é lembrado de um sonho, mas é do pensamento do sonho e não do conteúdo manifesto que depreendemos seu sentido. Os sonhos já eram objeto de estudo desde a antiguidade. A pesquisa psicanalítica inovou ao investigar as relações entre conteúdo manifesto e pensamentos oníricos latentes. Os pensamentos do sonho equivalem aos processos inconscientes. O método psicanalítico de interpretação dos sonhos requer, em primeiro lugar, as associações daquele que sonhou. Esse método investiga os processos pelos quais os pensamentos do sonho se transformam em conteúdos manifestos.
desse mesmo sonho. Metaforicamente, podemos dizer que os sonhos abrem uma janela para o inconsciente. De acordo com ele, né? O que Freud observou abalou uma visão centrada na consciência e criou uma nova teoria sobre a natureza humana. O desejo inconsciente, a sexualidade infantil, a metáfora da castração e a retomada de um mito, né? Com o qual elaborou mais tarde o conceito de complexo de Édipo. Complexo de Édipo é o nome que se dá a uma fase do desenvolvimento da criança psicossexual, de garotos principalmente. Nesse momento, os meninos começam a sentir uma forte atração pela mãe, ao mesmo tempo que constroem um cenário de rivalidade com a figura paterna, assim como o complexo de Eletra, que é justamente o contrário. Define-se como sendo uma atitude emocional que, segundo algumas correntes psicanalíticas, todas as meninas têm para com sua mãe. Trata-se de uma atitude que implica uma identificação tão completa com a mãe que a filha deseja tomar o lugar dela, inconscientemente, eliminá-la e possuir o pai. Esse livro do Freud, dos 6 primeiros anos, foram vendidos apenas algumas centenas de exemplares. Seus leitores recuaram e o próprio Freud admitiu que suas ideias desconcertavam as pessoas. Até hoje isso ainda acontece, né? Pela falta de conhecimento. Ainda assim, defendeu os trabalhos com sonhos como sendo o alicerce mais seguro da psicanálise. Um adendo. Na minha humilde opinião, creio ser isso irrelevante, né? Considerar os fundamentos deixados por Freud como se de fato ele tenha total conhecimento em expor suas ideias. Vejam bem, as ideias são dele, como eu tenho as minhas. Isso não significa que tanto ele quanto eu estejamos corretos em nossos ensinamentos, mas que procuramos estar mais perto possível de uma realidade mais profunda e mais sensata e coerente sobre a consciência, sobre a subconsciência e sobre a inconsciência humana. E seu psique deturpado, como suas atitudes insensatas. Freud não se baseou no que concerne ao que chamamos de plano espiritual, mas somente no sentido da psique humana, em seus subconscientes, seus inconscientes e seus conscientes, pervertidos de uma maneira geral, ficando assim seu trabalho, ao meu ver, falho, pois a realidade dos sonhos não estão sujeitos simplesmente ao cotidiano comum. Porém, também estão ligados, mesmo que inconscientes, às energias anteriores à encarnação, da encarnação, como a comunicação com entidades espirituais ou extraterrestres. Portanto, podendo sim ser uma forma de comunicação, como eu disse, como diziam os antigos, independente de serem médiuns ou não. Uma outra questão que pressuponho é de que essa forma de comunicação é verdadeira, porque esses seres não nos dão esses sonhos são verdadeiros, mas, no entanto, essas entidades, como sempre, não dão a representação ou significado do sonho que tivemos, a interpretação real do que querem nos dizer. Como sempre, eu procuro mostrar tudo sem deixar dúvidas, o máximo possível. Nada é certo. Poucos são os sonhos que conseguimos interpretar e que, no geral, não ajudam em nada. Vou colocar aqui a amostragem do que é sonho e do que é visão, e que meus estudos me permitiram chegar a essa conclusão e definição, indo além do que Freud escreveu. Repetindo, pois ele não considerou a parte do que chamamos de espiritual ou plano metafísico. No que tange ao oculto, sabe-se que podemos, sim, buscar respostas e soluções para as diversas questões
através do que chamamos de sonho. Na realidade não é sonho, porém visão, ok? E respostas ao que você pode em meditação ou oração antes de deitar-se. Né? Se de fato for muito sincero aquilo que você quer, uma resposta, ele virá através dessa visão em sonho, ok? É sabido que Einstein se utilizava deste recurso quando obteve o resultado da teoria da relatividade. Aliás, como judeu, ele tinha esse conhecimento que é de prática normal entre pessoas desse povo. Aliás, pouco se divulga a esse respeito. Uma noite, diz a história, Albert Einstein sonhou que estava pilotando um trenó que descia a toda velocidade um morro repleto de neve. O trenó estava tão rápido que atingiu a velocidade da luz, fazendo com que todas as cores se unissem em uma só. Seu interesse pela velocidade da luz, dizem, teria começado ali. Existem outros relatos ligando descobertas de Einstein a sonhos que ele teve, que não são sonhos, são visões, alguns ainda em sua adolescência. O físico tinha a habilidade de lembrar dos sonhos e destrinchar aquelas cenas aparentemente insondáveis, em desdobramentos não só coerentes, como de uma perspicácia embasbacante. Como quando ele sonhou que estava em uma fazenda cheia de vacas. O fazendeiro que estava ao lado de lá, de uma dessas cercas elétricas, ligou a corrente fazendo com que vacas pulassem todas de uma vez. Mas esse foi o ponto de vista de Einstein. Para o fazendeiro, elas pularam uma de cada vez, como uma espécie de ola. Em vez de contar essa história maluca para alguém no café da manhã, o futuro físico entendeu que naquele sonho estava o princípio da relatividade. Vejam bem, dizem que é sonho. No entanto, repito, é visão, pois ele conseguia decifrar seus significados. Apesar de confuso para uma grande maioria, essa prática também é uma das que exerço. Pois sei e tenho plena certeza de que são visões em sonho, cujos mesmos são mensagens à minha pessoa, ou a eu, alma, Sei que são mensagens, pois consigo decifrá-las, conforme mostro no livro escrito por minha pessoa, chamado de Sonhos e Visões, livro ainda não editado, mas que chegará ainda a ser. É um dos 30 que eu tenho escrito, onde mostra a diferença entre um e outro, e esses sonhos que eu mostro no livro, eu descrevo também o significado das visões efetivadas e ali descritas. Fica, creio eu, bem claro que existe sim uma diferença do sonho, que é correspondente ao cotidiano, e ao passado, para com a visão, cuja mesma é de lembrança bem clara e nítida, mesmo após estar acordado, e muitas vezes é uma resposta ao seu desejo ou ao seu pedido de informação, ok? Não que nós possamos intervir, mas é uma resposta ao nosso desejo, ok? Alguém ouve, e intervém. O que não me agrada nessas visões é o fato de que as respostas geralmente não são claramente decifráveis, fazendo com que aquele que tenha tido a visão faça um exercício constante em decifrar quebra-cabeças, às vezes fáceis de resolver e de outras complicadíssimos. Como que se, nos dizendo, você quer? Então trabalhe para obter o significado. É a mesma coisa, você quer acordar? Você tem que fazer para isso. Repetindo, creio que tenha deixado bem claro a diferença entre sonho, que foi definido por Freud, e visão, da qual ele não descreveu e muito menos aventou esta hipótese, tendo aqui meu acréscimo. Existe também uma outra questão referente ao se sonhar acordado, o que representa um grande erro que o humano comete, ou seja, vivem de sonhos e ilusões, quase sempre não correspondente ao esperado por essas pessoas. Vamos deixar claro que
que esse tipo de sonho, conforme muitos falam a respeito, ou proclamam, um exemplo, né? Eu sonho em ter minha casa própria, eu sonho em ter um carrão, né? Eu sonho em ter uma casa na praia, né? Eu sonho em ter muito dinheiro, e daí para frente. A realidade é de que se não houver objetivo na concretização desses tais sonhos, ele se transforma, né? Ou aliás, ele é uma ilusão. O correto é dizer, meu objetivo é ter um carrão e não meu sonho. Ok? Algumas pessoas passam por uma encarnação inteira sonhando acordado, né? E não realizam nada, desencarnam sonhando, né? Isso porque só viveram de sonhos. Por isso, essa questão de dizer que sonha com alguma coisa é totalmente errada, errônea. Eu pergunto, um fato interessante que pode se observar é que esses sonhos acordados, é que as pessoas geralmente sonham com bens materiais. Você ouve algum deles dizerem que sonha em ajudar o próximo? Ou sonham em ser dono de uma entidade filantrópica? Ou ser dono, diretor? Ou sonham em ter muito dinheiro para ajudar os que estão morrendo de fome? Percebem? Quantos dizem estar sonhando em tornar uma sociedade cadente em promissora? Quantos dizem em querer mostrar e aprender a verdade? São hipócritas. Parar de sonhar acordado é preciso. Tenham bem definido em suas mentes que sonho dormindo é uma coisa e visões que podem existir tanto acordado como dormindo é outra, e serve como exemplo de acordado as visões de Tesla e de muitos outros cientistas. Já o sonhar acordado é apenas uma ilusão psicológica, na qual a maioria, em fuga, se deixa levar. Ok? Bom, acho que essa aula foi curta e o suficiente para deixar vocês entendendo um pouco mais sobre sonhos e visões. Ok? Vamos encerrando mais esta aula, fraternalmente, desejando a todos, a vocês, muita paz, muita luz. Até já.